Ok, os irmãos que vieram depois, saúdo mais uma vez, com a graça e a paz, sejam bem-vindos. Saudade de poder estar aqui com os irmãos, após 2 semanas aí, enfermo, de gripe, mas graças a Deus estamos por aqui. Graças a Deus também pelos demais irmãos, por esta igreja, pela vida do Gabriel, pela vida do Guilherme, por todos aqueles que têm colaborado nesta igreja, na parte de ensino, de crescimento. E eu estive acompanhando as pregações, tempos muito preciosos de crescimento para a igreja, de crescer, de ouvir a palavra de Deus. E nós louvamos a Deus por isso, porque o trabalho de Deus é assim, é dirigido pela vida de vários irmãos que se dispõem a servir ao Senhor em sua obra. Hoje nós vamos dar continuidade, então, à nossa exposição do Evangelho de Mateus, que há mais de ano nós estamos aqui nessa peregrinação. Nós estamos no capítulo 12, estamos para finalizar o capítulo 12. Nós vamos ver hoje do verso 43 e 45, apenas 3 versos, para a nossa meditação de hoje. Mateus, capítulo de número 12, dos versos 43 a 45. Se porventura, em algum momento, você perdeu alguma das pregações, você pode acompanhar lá no canal do YouTube da nossa igreja. Está lá salvo as pregações, os cultos, e você acompanhar e ouvir as mensagens, para que assim você seja edificado, acompanhando toda a exposição desse maravilhoso evangelho, o evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 12, dos versos 43 a 45. Suficiente para a nossa meditação desta noite. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. E por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós estamos aqui mais uma vez diante da tua presença, reconhecendo, ó Deus, a nossa pecaminosidade e os efeitos que ela tem em nossa mente. Por isso, ó Deus, pedimos ao Senhor que nos ajude, nos dando iluminação para a compreensão correta das Escrituras, da Tua Palavra, que ela possa falar, ó Deus, poderosamente aos nossos corações. Nos abençoa, Deus, nesta noite, abençoe também os irmãos que nos acompanham pela internet. Deus, que o Teu Espírito esteja ministrando a Tua poderosa e preciosa Palavra. Oramos assim, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Eu acredito que você já se deparou em algum momento das suas leituras com esse texto, né? E eu acredito que talvez você não lembrava onde estava, mas pelo menos você lembra da ideia do homem da casa vazia, da ideia de um homem que tinha um espírito e saiu e outros vieram, enfim, não sei como você tinha essa ideia na sua cabeça, mas de alguma forma eu acredito que você já se deparou em algum momento ou lendo ou ouvindo alguém falar sobre a história da qual nesse momento Jesus ele está aqui nos apresentando. Uma das vantagens de se fazer exposição de um livro bíblico é porque você aproveita todo o contexto. E o contexto ele não está ali por acaso. A forma com que o autor ele organiza e propõe nos apresentar tem muito a nos dizer. Porque se você pegar esse texto, por exemplo, fora do seu contexto, nós poderíamos falar muitas coisas, principalmente sobre a ideia da ação do maligno sobre a vida de um homem. Nós já vimos isso em outros textos, e é um texto que poderia ser usado para dizer isso também. Mas, quando nós colocamos ele dentro do que está acontecendo no presente momento, ele vai saltar com muito mais luz aos nossos olhos. No presente momento, do capítulo 12, o clima está tenso. Eu não sei se vocês lembram, mas faço questão de lembrá-los. Nós podemos dizer que o capítulo 12 é aquele momento mais tenso até o presente momento,
em que Jesus teve que lidar com todo aquele grupo que o acompanhava, não porque admirava Jesus, mas por onde Jesus ia, havia um grupo que acompanhava Jesus para criticar Jesus. Tudo que Jesus realizava, aquele grupo estava ali perto, com a intenção de pegar Jesus, de flagrar Jesus, de pregar uma peça em Jesus, enfim, de tentar de alguma maneira atacar a pessoa de Jesus. E a situação ficou tão tensa que aqui no capítulo 12, não tendo mais o que dizer acerca de Jesus, porque Jesus não somente era impecável como é, mas também tinha excelentes argumentos que não dava brecha para contra-argumentos, eles não tinham mais como lidar com a pessoa de Jesus, a não ser tirar a vida dele. Então, o capítulo 12, ele chega nessa tensão máxima de que eles já não suportam mais Jesus, a não ser tramar, orquestrar um plano para tirar a vida de Jesus. O versículo 14 diz que eles conspiravam contra ele em como iriam tirar a vida de Jesus. Então, o clima do capítulo 12 é esse. É Jesus realizando feitos e tendo que estar lidando com esse grupo, acompanhando ele, acusando ele o tempo inteiro e querendo pegar ele e conspirando para tirar a vida de Jesus. De tal maneira que a coisa vai ficando tensa. E Jesus aproveita o momento também para revelar o tipo de pessoa que eles são. E Jesus então faz a parábola do joio, do verso 24 a 30, dizendo que eles são assim porque são árvores más, porque árvore má não pode produzir fruto bom. Então tudo aquilo que sai da boca desses homens é só correspondente àquilo que de fato eles são. E por isso eles são assim. Eles falam assim, eles agem assim, pensam assim, vivem assim. E então eles continuam nessa narrativa da árvore dos frutos, perdão. E depois Jesus vem para a parte do sinal de Jonas, onde, mais uma vez, eles chegam na presença de Jesus e têm a cara de madeira depois de tantos relatos, de tantas coisas que Jesus fez. Eles ainda chegam diante de Jesus e diz: pois se tu és o que tu está dizendo que é, mostra um sinal para nós. Ora, irmãos, diante de tudo que Jesus já realizara diante deles, diante de tantos milagres, diante de tantas evidências, eles ainda tiveram a audácia de chegar na presença de Jesus e dizer: se de fato és quem tu está dizendo mesmo, então nos dá aí mais um sinal. E Jesus então fala para eles que eles já tinham o sinal de Jonas, e nós aprendemos sobre o que Jesus quis dizer com isso. Então é quando chega o verso 43 a 45. Então o contexto é um contexto de descrença e incredulidade. O contexto é de descrença e de incredulidade. E é diante desse contexto de incredulidade que Jesus então apresenta essa história para mostrar, para trazer mais uma vez à tona quem eles são, quem esta geração é, por que que eles são assim, por que que eles são tão incrédulos, por que que há uma descrença tão grande na vida deles, por que que essa geração está tão perdida, está tão indo de mal a pior. E Jesus então vai fazer essa comparação de um homem que outrora era possuído, tinha um espírito, era possesso, vivia atormentado, que em si já é uma condição muito ruim, mas Jesus continua contando a história desse homem, que o espírito sai deste homem, e depois, quando ele volta para este homem, ele volta acompanhado com outros 7 espíritos, de maneira que a situação deste homem agora é pior do que aqui anteriormente. Então, o que Jesus está querendo mostrar para eles é exatamente isso. Vocês são esse tipo de homem. Ficam cada vez mais pior. Quando você vai acompanhando o capítulo 12, você fica: rapaz, essa galera não para não. Não acaba não essa incredulidade. Essa descrença não para não. Até onde eles vão com isso? Nessa incredulidade e nessa descrença. E Jesus vai dizendo: vocês é como esse homem. Ficam cada vez pior. Como um homem que tinha um espírito que já era ruim, mas que esse espírito saiu dele e veio mais um tantos, e esse homem ficou pior. Jesus quer mostrar isso para eles. Jesus quer revelar isso para eles.
mostrar que essa incredulidade, essa descrença, e aqui é o primeiro ponto de reflexão para nós. Jesus quer apresentar a relação da influência demoníaca na descrença e na incredulidade. Jesus quer mostrar, nesse contexto de incredulidade e de descrença, a ação do maligno. Nós nunca podemos, em hipótese alguma, descartar e desconsiderar, pelo contrário, grande parte da incredulidade no mundo, nas pessoas, grande parte da descrença produzida no mundo inteiro é obra demoníaca. Se não vejamos, coloca um texto aí para nós de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, um texto clássico, bem conhecido, mas só para nos trazer a lembrança esse texto. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 4. Paulo diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O maligno, ele tem esse papel no mundo de cegar as pessoas, de gerar ainda mais incredulidade e descrença no coração do homem. O objetivo é cegar o entendimento das pessoas, para que elas não consigam perceber a luz de Cristo, para que a luz de Cristo não resplandeça sobre a vida dessas pessoas e elas permaneçam em sua cegueira, para que elas permaneçam em sua condição de trevas. Então, a situação desse contexto é isso, um contexto trevoso. E Jesus quer apresentar que essa descrença toda, que vai só descendo, indo de cada vez pior nesta geração, ela é fruto da influência demoníaca e dessa descrença e dessa incredulidade. Por isso ele apresenta a história desse homem que era possesso, que o espírito sai dele, outros espíritos se apossam desse homem e a sua situação fica pior. E aí Jesus usa o cenário de uma casa, né? Eu acredito que você deva ter essa mesma percepção. Aqui não é qualquer casa, mas ele apresenta uma casa vazia, como se fosse a ideia de uma casa abandonada. Geralmente, casas, quando passam muito tempo vazias e abandonadas, elas se tornam recinto do mal. Já percebeu isso? Que geralmente, quando casas ficam abandonadas e vazias muito tempo, gente que não presta começa a frequentar aquele lugar. Não é verdade? A gente não tem essa percepção? Porque comumente isso acontece. Casas vazias, elas vão se tornando, né, recinto do mal. Então, Jesus faz essa comparação, ele usa essa metáfora para associar a ideia de casa à realidade de um homem. Então, a Bíblia, ela apresenta essa metáfora trazendo uma relação a nós, como se a nossa vida pudesse ser demonstrada e apresentada numa figura de uma casa. Como se nós fôssemos casa. Certo? Casa. Então, a Bíblia, ela apresenta isso. E Jesus, então, apresenta a condição usando o exemplo deste homem, como se fosse uma casa, certo? A ideia de uma casa que está inabitada, não tem nada, e por isso ela se torna recinto do mal. Porque o texto diz que o espírito imundo sai, e quando volta, percebe que ela continua vazia, ele traz consigo mais 7 espíritos, e a situação daquela pessoa fica pior do que o que ela estava. Então eu quero juntar essas duas proposições primeiro, para a gente ir aqui formando um corpo de fundo, para a gente adentrar mais dentro do texto. Então, Jesus está lidando com a incredulidade, Jesus está lidando com a descrença daquela geração, daquele povo que estava ali perseguindo Jesus e acusando Jesus, e a situação só piorando deles, e Jesus, vocês são isso. A situação é essa. Vocês são como esse homem, que outrora era possesso, o espírito saiu dele, outros entraram e a situação fica pior. Então, isso está sendo manifestado na vida deles, uma geração que vai indo cada vez de mal a pior, por causa da descrença e da incredulidade. E isso havia direto também forças demoníacas atuando nesse agir de descrença e de incredulidade. E aqui trazendo
um ponto para a nossa reflexão com base nisso, é que uma geração ou um indivíduo sem Deus, ou seja, casa vazia, só piora em sua condição. Essa era a situação da comunidade de Israel. Aqui ele está falando, obviamente, para o povo e para aquela toda comunidade. Quando você olha a história da nação de Israel, isso foi acontecendo com a nação. Uma nação que foi se distanciando cada vez mais do seu Deus, e a situação daquela nação, daquele povo, foi só piorando. Você vai vendo o que Deus foi fazendo na vida daquele povo, e o povo foi se distanciando de Deus, e a situação de maneira que Israel foi caindo pior nesse momento, perseguindo Jesus. Mais na frente eles condenam Jesus, mais na frente eles tentam bater em Roma, e a cidade é sitiada, e praticamente os judeus são dispersos pelo mundo inteiro. Então você percebe que a situação ela vai caindo, ela vai piorando a situação dessa geração. E Jesus então quer nos ensinar isso, que uma geração ou um indivíduo sem Deus, porque a ideia aqui de casa vazia, que nós vamos já discorrer sobre isso, é a ideia de uma vida sem Deus, sem intimidade com Deus. Uma geração ou indivíduo sem Deus, ou seja, casa vazia, ela só piora em sua condição. Olha a sociedade a qual nós estamos vivendo. É uma situação, é uma geração que melhora ou piora. A geração do homem, com o passar do tempo, ela melhora ou ela piora? Ela piora. E nós sabemos que o futuro mais adiante, a geração vai melhorar ou vai piorar? Vai piorar. Porque é exatamente isso. Eles vão mergulhando cada vez mais na sua incredulidade, na sua descrença, movidos pelo Deus deste século, que atua na incredulidade, na descrença das pessoas, tornando cada vez mais o indivíduo casa vazia, sem Deus, recinto do mal, e vai piorando a sua condição, vai só descendo cada vez mais. Isso pode ser visto numa geração, como isso também pode ser visto na vida de um indivíduo. Tanto em uma geração, como é manifestado na vida de um indivíduo vazio, casa sem Deus. Então, nesse discurso, e aqui para as nossas reflexões mergulhado nesse texto, aqui fazendo um desenvolvimento, nesse discurso Jesus nos chama a atenção para dois perigos. Poderíamos apresentar mais, mas eu quero ficar nesses dois. Nesse discurso, Jesus nos chama a atenção para dois perigos. O primeiro é da casa vazia. Jesus, quando chama a atenção desse verso, ele chama a atenção para a ideia da casa vazia. Porque quando o Espírito sai e ele encontra a casa vazia, o estrago é pior na vida daquela pessoa. Então, Jesus quer nos chamar a atenção para a ideia do perigo de uma casa vazia, E aqui eu quero falar um pouquinho sobre essa ideia da casa vazia. A casa vazia, ela então é a condição ideal para a ação demoníaca em nossa vida, no mundo e na geração como um todo. Nós não podemos esquecer em nenhum momento que toda ação maligna no mundo, ela tem uma intenção. O maligno não vive no mundo simplesmente porque gosta de viver no mundo, de viver nos lugares. Mas a ação do maligno no mundo, ela tem um objetivo, é atuar na vida do ser humano. É atuar na vida do ser humano. E o indivíduo vazio, uma casa sem Deus, como eu já disse, é um recinto convidativo para todo tipo de situação da ação do maligno sobre a vida de um indivíduo. Então, o perigo que Jesus chama a atenção é isso, é da ideia de uma casa vazia. Nós deveríamos refletir sobre essa condição, porque essa é a condição do mundo, da geração. Nós nascemos, propriamente dito, nessa condição, casa vazia. Então nós podemos dizer que todo ser humano, ele está sujeito às ações do maligno.
Porque, em sua essência, o indivíduo é casa vazia. Ele não nasce preenchido. E, nesse sentido de pensar sobre que nós somos casa vazia, nós somos totalmente vulneráveis a todo tipo de ação demoníaca. E as Escrituras já nos demonstraram o quanto a ação maligna é capaz de afetar uma vida de um ser humano. Nós já vimos aqui várias histórias, o demoniado gadareno é só uma delas, dentre tantas outras histórias que nós poderíamos ver de o que o inimigo é capaz de fazer na vida de um indivíduo. Casa vazia. Casa vazia. E o pior é que quanto mais ele permanece nessa condição, mais sujeito ele fica a piorar a sua situação. Porque o perigo da casa vazia é isso. É porque, ora, ela pode ser um lugar de ação do maligno, e depois, como o texto vai dizer, ele volta novamente e a situação ela vai só cada vez mais piorando. Então, quanto mais o homem permanece no seu estado de casa vazia, mais perigo ele corre. Porque toda vez que volta uma ação demoníaca sobre aquela casa vazia, conforme o texto, a situação daquele indivíduo não melhora, só piora. Só piora. Então Jesus, nesse momento, nos chama para os perigos da casa vazia. Os perigos da casa vazia. Não podemos, em hipótese alguma, esquecer e desprezar toda a ação do maligno sobre a vida sobre o mundo e sobre a vida das pessoas. Nós podemos afirmar categoricamente que qualquer indivíduo sem Deus é casa vazia. Qualquer indivíduo sem Deus é casa vazia. E ele corre grande perigo por estar nessa condição. Porque o texto apresenta exatamente os perigos de ser casa vazia. E o outro perigo que Jesus apresenta nesse texto para nós, que ele nos chama a atenção, é para o perigo de tentar preencher o vazio com adornos. O texto vai dizer que quando o espírito sai, ele volta, a casa continua vazia, mas ela está diferente. A casa ela continua vazia, mas ela está diferente. Como é que ela está agora? Ela está varrida e ornamentada. Ela está mais bonitinha. E aí alguém poderia dizer, não, mas vagabundo, gente que não presta, sinto mal, a gente gosta de casa toda abandonada, toda quebrada. Nada. Você que se engana. Aqui no sentido espiritual, aí é que é confortável. Quanto mais arrumadinha a casa tiver, melhor para o recinto do mal, porque o texto diz, se outrora quando ele saiu, quando ele percebeu que agora ela estava varrida e ornamentada, ele nem veio sozinho não, ele chamou a galera para fazer a festa, a casa está show. Agora é que está bom, porque ela está ornamentada, ela está varrida, ela está em uma condição melhor do que a outrora, para nós agora estarmos presentes nessa vida. E aqui eu quero gastar um tempo meditando com os irmãos sobre o que Jesus tentou ensinar para esta geração e o que ele ensina conosco em relação a isso, certo? O versículo 1, o 43, ele quando diz que o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, não há muito consenso sobre o que Jesus quis dizer ao certo por andar em lugares áridos, mas João Calvino ele traz um pouco de luz quando ele diz que o maligno, na verdade, a sua intenção está na vida de homens, é atuar sobre a vida de homens. Então, a ideia dele não é ficar simplesmente vagando no mundo, porque a ideia de um lugar árido é de um lugar sem vida. E a vida do maligno, na verdade, é atormentar a vida do ser humano. Então, ele não passa muito tempo sem estar nessa condição
de estar agindo sobre a vida de homens. Então, quando ele sai de uma pessoa, na verdade, ele sai a procurar outras vidas para atormentar. E ele fica nessa, saindo de um lugar para outro, para atacar exatamente, governar, atuar sobre a vida de homens. E aí, obviamente, ele também tem essa ação de ir e voltar. De ir e voltar, como diz o versículo 43, que no final diz, no verso 44, que então, por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Então, ele vai e volta. Ele vai e ele volta. E essa condição que permite ele ir e voltar, entrar e sair, é o fato dele encontrar a casa sempre vazia. Então, vamos aqui meditar sobre a ideia de tentar preencher o vazio com adornos na casa. O que significa dizer isso? Que o texto diz, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Essa era a situação da nação de Israel. Era uma nação que aparentemente ela era ornamentada como uma casa. Era uma nação que tinha sido privilegiada dentre todas as outras. Era uma nação que tinha uma religião muito bem centrada, muito bem definida, que tinha leis maravilhosas. Era uma nação que tinha como o nome de Deus. Então, aparentemente era uma casa muito bonita, mas o problema é que a nação se tornou vazia. Era uma nação que simplesmente se preencheu de adornos, de leis, de rituais, de tantas outras coisas de purificação, que só purificava a casa por fora, mas deixava ela sempre vazia. Trabalhava nela por fora, mas deixava a casa vazia. Então o que Jesus está querendo dizer dessa geração era exatamente isso. É que a nação de Israel era uma nação muito bela na sua religiosidade. Era um povo que tinha rituais de purificação e de que aparentemente esse povo é muito espiritual, esse povo é muito de Deus. E Jesus está querendo dizer que na verdade eles são como uma casa assim, varrida e ornamentada. É muito bonita por fora, mas é vazia por dentro. O principal, eles não tinham relacionamento com Deus. Era uma casa vazia. E esse é um dos maiores perigos que nós podemos cair. Cair no perigo do adorno. Cair no perigo de tentar arrumar as coisas da nossa maneira, mas permanecer a casa vazia. Isso pode acontecer quando muitas vezes nós caímos no mecanicismo árido da nossa própria religião. É quando muitas vezes nós agimos meramente, ou tornamos a nossa religião meramente ética e moral. É quando nós não fazemos certas coisas, quando deixamos de fazer algumas coisas. Hoje pela manhã nós aprendemos que cristianismo é abandonar algumas coisas e abraçar algumas coisas. Mas não é somente isso. É muito mais do que isso. E corre um grande risco da nossa vida, em algum momento, de nós sermos assim, meros religiosos. Pessoas que abraçaram um código da lei cristã, que não bebe, não fuma, tem um certo tipo de moralidade, de comportamento, mas não tem nenhuma relação com Deus. É casa vazia. Esse é o perigo da casa varrida e ornamentada. Porque ela pode nos confundir. Ela pode nos fazer olhar para todo este mundo, que a casa é abandonada, nem varrida e nem ornamentada, e a gente se achar superior, como a nação de Israel se achava. Olhava para os gentios e se considerava uma nação superior, mas Jesus está querendo dizer para eles que eles, na verdade, são casa vazia. São casa vazia. E isso pode acontecer, meus irmãos, conosco. Não somente com aquela nação, mas também pode acontecer com a gente. De nós ligarmos um piloto automático na nossa vida e nós nos distanciarmos de Deus, estarmos vazios.
Porque nós achamos que ser cristão é isso, é vir ao culto e não fazer aquilo, e não fazer aquilo outro, e ter uma aparência religiosa, mas nós não termos de fato a presença de Deus em nossas vidas. Não termos comunhão com Deus, não termos relacionamento com Deus. Sermos casa vazia. Sermos casa vazia. Esse era o problema da nação. E esse também pode ser o problema de muitos de nós. Por isso ele diz, o texto diz, e tendo voltado, encontra vazia, contudo ela estava varrida e ornamentada. Nós precisamos ter cuidado para nós não tentarmos preencher esse vazio com coisas que não devemos colocar. Nada pode substituir a nossa relação com Deus. Nada. Nada vai poder substituir a nossa relação com Deus. Nada que você possa fazer vai substituir a nossa relação com Deus. E eu acho que é mais fácil a gente fazer todo esse adorno, de ter todo esse trabalho, do que de fato de nós procurarmos intimidade com Deus. Quando nós olhamos assim no geral, é essa perspectiva que nós percebemos no geral. As pessoas parece que elas têm mais facilidade de fazer certas coisas, tentando preencher o vazio de si, ou tentando muitas vezes suprir uma falta com alguma outra coisa. Tipo, rapaz, eu não leio a Bíblia, eu não oro, mas pelo menos eu ajudo alguém. E ele vai tentando fazer assim, ele vai tentando preencher a intimidade dele com Deus, mas por outro caminho. Na verdade, a gente vai acabar cometendo esse mesmo erro. Só varrer a casa, só dar uma tapeada nela, mas a gente vai permanecer vazios. Nós vamos permanecer vazios. E eu acredito que pode ser que grande agonia da nossa alma seja exatamente por causa dessa labuta, de nós tentarmos preencher o vazio com outras coisas. Existe um vazio em nós, irmãos, que ele é exatamente do tamanho de Deus. E nada será capaz de preencher a nossa casa. E muitas vezes nós ficamos tentando, correndo o mundo afora, tentando preencher a nossa casa. E quanto mais a gente tenta, mais a sensação a gente tem de estar vazio. Exatamente porque o buraco que há em nós, ele é exatamente do tamanho de Deus. E nada pode se comparar a Deus. Nada tem o tamanho de Deus. Na verdade, essas coisas vão só nos tragar cada vez mais, como um abismo que vai chamando outro abismo. É insaciável essas coisas. Nossa alma só vai encontrar descanso quando nós estivermos em Deus. Quando nós estivermos em Deus. Então, o grande problema dessa passagem em que Jesus apresenta para eles era isso. Era uma nação religiosa, era um povo religioso, mas vazio de Deus. E isso parece ser irônico. Porque era uma nação que se achava altamente religiosa e de Deus, mas era vazia. Mas era vazia porque tentava preencher a sua relação com Deus com rituais superficiais, que não produziam intimidade verdadeira e genuína com Deus. O cristianismo é muito mais do que meras coisas que nós abraçamos, meros linguajar, certos tipos de conduta, é muito mais do que isso. Cristianismo é vida com Deus, é intimidade com Deus, é relação com Deus. Você pode até adornar a casa, você pode até deixar a sua casa arrumada, mas não numa tentativa de suprir a sua falta com Deus. Pelo contrário, é pela vida que você tem com o inquilino da casa, com Jesus que mora dentro de você, que você se interessa e tem interesse de ajeitar a casa, porque quem habita nela é o teu amado.
E aí você tem interesse de arrumar a casa, porque o teu amado mora nela. E você tem interesse de arrumar porque sabe que Ele gosta da casa arrumada, da tua vida arrumada. Porque Ele te chamou para isso. Então você arruma a casa como consequência do teu amado que mora na casa. Não numa tentativa de suprir a sua falta do vazio. É esse o caminho que nós devemos percorrer. É muito diferente quando nós fazemos coisas para nos livrar da nossa intimidade com Deus e quando fazemos coisa quando é produto e fruto da nossa própria intimidade com Deus. São duas coisas distintas e diferentes. Duas coisas distintas e diferentes. Portanto, Jesus chama a atenção para o perigo, primeiro, da casa vazia. Perigo da casa vazia, de estar sujeito a todo tipo de ação demoníaca sobre sua vida. E a segunda é sobre o perigo de se enganar, de simplesmente dar uma varrida, uma ornamentada, mas continuar vazio. Isso não vai mudar a condição. Pelo contrário, como nós vimos, casa varrida e ornamentada só atrai ainda mais o olhar do mal. Como o texto disse, quando o Espírito volta e vê a casa vazia, varrida e ornamentada, ele convida outros para se fazer presente na vida daquele homem. O verso 45 diz, então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Mas sabe o que eu fico mais ainda chocado com esse texto? É que a casa está vazia, ela é uma condição temporária. A casa está vazia é uma condição temporária. A questão definitiva é por quem ela será habitada. A questão definitiva sobre essa passagem é: quem vai habitar nesta casa? E quem habitar nesta casa é quem vai fazer toda a diferença. A questão não é simplesmente ser casa vazia, mas a questão definitiva é por quem ela será habitada. Nós vimos aqui, Jesus apresenta o que acontece quando o homem é habitado por demônios e por malignos. O texto não apresentou, mas nós sabemos o que acontece quando o homem é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Só pode acontecer duas coisas: ou os demônios vão habitar nesta casa, ou Deus irá habitar nesta casa. A condição desta casa é temporária. Ela não ficará vazia. Ela será preenchida. Então a questão é, pelo que ela vai ser preenchida? Se nossa casa não for preenchida por Deus, ela será preenchida por coisas ruins. Se ela não for preenchida por Deus, ela será preenchida por coisas ruins. Então a questão definitiva é por quem ela será habitada. E todos nós sabemos que só existe um inquilino que é ideal para a nossa casa. E esse, obviamente, é Jesus. Jesus é o único inquilino ideal para as nossas vidas. Jesus é o único que, se habitar em nossa casa, ninguém mais pode entrar nela. Jesus é o único que, se entrar em nossa casa, ninguém mais pode entrar nesta casa. Ele já falou no próprio capítulo 12 como é que ele faz na vida de um homem. Vocês lembram? Se você voltar aí um pouquinho mais, no versículo 22, do próprio capítulo 12, no versículo 22 vai dizer assim, que trouxeram um endemoniado, um homem que estava possesso, cego e mudo,
E o texto vai dizer que Jesus curou aquele homem, passando o mudo a falar e a ver. Aí vocês lembram o que foi que acusaram Jesus? Disseram que Jesus conseguiu expelir esse demônio pelo próprio Beelzebu. Mas olha o que ele vai dizer no versículo 28 e 29. Ele diz: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então, quando Jesus entra na vida de um homem, como esse homem que estava possesso, ele entrou na casa deste homem, amarrou aquele que estava lá dentro, botou ele para fora. Jesus é o único que pode fazer isso na vida de um homem. Como ele fez no endemoniado gadareno, que havia uma legião, Jesus entrou e botou tudo para fora e lançou nos porcos. Ele é o único que pode fazer, de fato, essa verdadeira transformação em nossa casa. É Jesus. O resto que entrar em nossa casa é para nos destruir. Casa vazia nos destrói. Casa mal preenchida, ocupada, nos destrói. Somente Jesus, ocupando em nossa vida, pode nos dar uma vida melhor. Só Jesus. Nada mais pode fazer o que Jesus pode fazer em nossa vida. Só Ele é o inquilino ideal para as nossas vidas. E Ele prometeu isso para nós, que habitaria em nós. Ele disse: olha, eu vou para junto do Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos, órfãos. Eu enviarei o meu Espírito. E o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Cristo, habita na vida dos crentes. Veio para morar em nós. Nós somos casa, morada, lugar de Deus. O povo de Deus é chamado para ser casa, morada de Deus. O Senhor, quando chama os seus, Ele chama para morar em nossa casa, para morar em nossa vida. E nós devemos nos sentir plenos, cheios de Cristo em nossa vida. Não tentar preencher com outras coisas, porque Cristo já é suficiente para nós. Nós devemos varrer a nossa casa, ornamentar, ajeitá-la, porque Ele habita em nós. E vale a pena, como quando a gente recebe uma boa visita e a gente arruma a casa todinha para receber os nossos visitantes, mas Ele já habita em nossa casa. E por isso nós nos animamos para ser melhores, para ajeitar esta casa, por causa dEle, daquele que mora em nós. Pela alegria da comunhão de tê-lo em nossa vida. É muito diferente. É muito diferente quando nós fazemos isso de forma superficial, para nos livrar da relação que temos com Ele. Portanto, eu quero convidar você nesta noite a se colocar de pé e a gente louvar juntos e cantar isso.